você está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo Gêmeos. Vamos saber o que está por vir na primeira quinzena do mês de maio, ou uns 15 dias após o momento que você ver esse vídeo, tá bom? Então mentalize, se concentre para ver se as informações elas ressoam com o seu momento de vida. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas, sempre lembre disso, tá bom? Então vamos iniciar aqui, tirando a mensagem predominante para esse período. Que o oráculo tem a dizer? Gêmeos. Está por vir na primeira quinzena de Gêmeos. De Gêmeos não, de maio, né? Está por vir. Comunicação natural. Energia das flores, energia das fadas, seres ou mensagens aí de seres elementais, né? Aqui traz o que de natureza, assim, dependendo das crenças da espiritualidade, de buscar os sinais. Prestar atenção ao seu redor, que às vezes tem sinais aí. Você está questionando, às vezes, muitos assuntos. E se abrindo as possibilidades de parecer o que não é racional, sabe? Se abrir as possibilidades a coisas que não são tão racionais, que as pessoas não acreditam, vamos colocar assim. Tá? Então, ó, uma comunicação que pode ser de outras que forneçam curas aí. E elas sejam ligadas à natureza, planos espirituais ou até menos humanos. E também há a chance de falar o que está sendo compreendido. Esteja aberto para expressar o desejo para essa comunicação. Seja mais lateral e menos literal, sobre os caminhos de comunicação que pode tomar cada lugar. Então, ó, esteja aí em comunicação. Então, fala dessa questão de estar aberto, observar aí, prestar atenção, não ser incrédulo. E é uma pessoa que, no lado que precise trabalhar isso, no lado reverso aqui, é uma pessoa que se recusa a essa abordagem de linguagem. Porque ela não está, ela é uma diferença, fala aí uma diferença perspectiva, ela tem uma diferença da perspectiva que ela tem de vida. Então, ó, assumindo sinais ou comunicações. Então, assuma coisas sobre esses seres, sem essas pessoas, então, que há necessidade do lado reverso de trabalhar justamente a pessoa que é incrédula e que se recusa a expandir a sua capacidade de compreensão, então é fechada. Eu acho que não se aplica literalmente só a questões assim que eu falo que não são ali visíveis, ou como diz, né, não são tão racionais, ou que esteja envolvido aí com espiritualidade ou o que for. Eu acho que é em questões da vida, assim, é uma pessoa que então abre a mente para estar ali mais aberta à aceitação das coisas em si, que às vezes não fuge ali do seu cotidiano, da sua realidade. Então, abra a mente, ou a necessidade, né, alguns a necessidade de abrir, outros está em foco isso. Essa sua perspectiva. Vamos ver, Gêmeos. Está por vir, primeira quinzena de maio, signo de Gêmeos. Gêmeos, primeira quinzena de maio. A torre, as de paus, o mundo, o diabo, cavaleiro de paus, 9 de ouros,
Sete de espadas, quatro de paus. Pronto. Então, falei sobre isso, de estar aberta a situações, talvez, que aí vai demandar aí de várias situações, dependendo de cada um. Você vendo uma energia, abre com a carta da torre, né? Mas eu acho que traz alguma expectativa, alguma situação que foi perdida, algum abalo grande na sua vida sofreu aí, né? Às vezes não é uma situação nossa, mas foi uma quebra de expectativa também pode ser. Um plano, uma idealização que eu tinha, né? Veio abaixo. E hoje vem já reverberando isso na sua energia. E pode ser, para alguns casos, sim, coisas aí que você estava empolgado em iniciar e veio aí um abalo, ou a necessidade justamente de se jogar e buscar, né? Ao mesmo tempo, depois que aconteceu uma perda, e aí eu busco coisas novas, empolgantes, tá? Então, em alguns casos, o As de Paus traz esse início empolgado, alguém que se sente ali, né? Tem aquele entusiasmo inicial, uma carta positiva, mas é uma carta de paus, né? Que traz muita intensidade e fogo momentâneo. Então, acho que é o chamar a atenção aqui para as duas cartas que saíram: o mundo ou o diabo. Os arcanos maiores aqui saíram fortes, hein? O mundo falando de renovação de ciclos ou finalização de ciclos, né? Em alguns casos. Já que o diabo ele traz aqui a densidade da energia, comportamentos, pensamentos, situações que aprisionam. Então o diabo vem, né, sabe, é uma carta que traz esse aprisionamento, essa estagnação. E o mundo, ao mesmo tempo, ele há necessidade do quê? De movimento. Ou seja, para finalizar ou para iniciar. E o quê? Finalizar coisas aí que talvez te prendem. Podendo ser relações, podem ser, como eu disse, comportamentos, pensamentos, coisas aí que aprisionam. E aprisionam numa energia densa, tá? Então, e não acaba não se desenvolvendo. Tem algo ali que fica muito preso. E isso pode estar relacionado a si mesmo ou pessoas, como eu disse. O Cavaleiro de Paus é uma figura da corte aqui, que é um Cavaleiro de Paus regidos pelos signos de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário. Mas que traz a característica, né, desses signos, de uma impulsividade, às vezes, muitas das vezes. É uma pessoa que age muito pelo desejo, pelo momento ali, e não pensa muito, né? Então não se fixa muito, ele não é muito estável. E normalmente a gente fala isso, que nem questões afetivas, que pode ser o caso aí de pessoas que estão movidas pelo desejo, mas ela não tem essa estabilidade de segurança, e pode refletir muitas das vezes aqui uma pessoa um pouco egoísta, tá? Porque o 9 de ouros vem aqui. Uma carta super positiva, mas que fala muito de satisfação pessoal. Então, se está atrelado a você, então é essa a prioridade, talvez, de um pensamento aqui de eu desenvolver coisas, né, que eu seja reconhecida, lembra? Fala aqui porque tem uma carta aqui que lembra sobre isso. Mas é esse merecimento, depois de tanto esforço. Mas a atenção, então, com o Cavaleiro de Paus, que ele põe em prática, assim, ele vai atrás do que quer, que nem tem um As de Paus trazendo um início ou uma ideia ou algo ali que busque, sabe, essa intensidade, uma vontade de eu realizar. Mas ao mesmo tempo, então, existem comportamentos que aprisionam quando é necessidade. Se é alguma coisa nova que você está buscando depois de uma desilusão e ali trouxe um quê de, sabe, o fogo inicial, busque o quê? Finalizar ciclos que são repetitivos, que são ali ciclos sem fim, coisas estagnadas, coisas que te deixam ali nessa situação densa, né? Como eu disse, que envolve tudo aquilo, pessoas, comportamentos, vícios, né? Então, finalizar isso. Mas ao mesmo tempo, então, vai atrás do que é o movimento, de eu ir buscar o que eu quero, voltado para minha satisfação pessoal, por esse meu reconhecimento profissional, o que for aqui, né? Que é muito independente, uma carta muito positiva sobre isso, mas ao mesmo tempo ter cautela no comportamento impulsivo, no comportamento às vezes irresponsável, movido pelo desejo, né? Para questões, as duas são, né, complicadas, mas eu falo para questões mesmo profissionais, né, trazer responsabilidade, tá? E mais, não falo cautela, mas trabalho e dedicação sobre isso. Por quê?
Nós temos um 7 de espadas chamando atenção aqui, bandeira vermelha, né? A carta do sneak, do ladrão, ou de alguém que age ali pelas costas. Sempre, ela remete justamente uma energia assim, às vezes de mentira, né? De pessoa que engana. Mas também algumas, eu sempre vejo ela em algumas situações como alguém que se auto-sabota, que pode ser até mesmo você a sabotagem. Tá? Então, em alguns casos é isso. Existe algo aqui nesse período, então, que traz esse quê de coisa ali que não está muito clara, que traz essa sabotagem. Pode estar relacionado, como vem essa carta aqui, a terceiros? Pode estar. O quadro de paus fala da situação ali que é compartilhada com outros e que traz estrutura. E aqui nessa imagem a gente vê uma pessoa que está no centro ali das atenções e os outros estão esperando uma atitude, estão ali ao redor, né? E essa situação aqui de sete de espadas, ela pode então estar ligada, sim, em alguns casos, a pessoas, né, que possam ali interferir, ou uma autossabotagem, coisas ali que não estão tão claras também com relação a uma estrutura, uma situação, né? Aí a gente vai diferenciar. Não saíram cartas do naipe de copas, mas pode até representar situações sim de relações, mas muito movidas pelos desejos. E esse eu acho que é o tomar cuidado aqui, por situações movidas pelo e muito trazendo o que de egoísmo. A gente tem um diabo aqui, um 7 de espadas, 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta muito positiva, mas trazida aqui com essas características traz um quê de egoísmo. Então, se for relações, um pouco complicado. Uma pessoa muito movida pelo desejo ali do momento, né? Não se fixa. E aí traz uma dificuldade de clareza, às vezes, então, em relações mais estruturadas, tá? Agora, questões no dia a dia, profissionais, né? Vamos ver aqui. Você vem de uma quebra de perspectiva, de alguém que está em uma queda, uma torre. E aí, talvez seja por uma coisa nova que não deu certo, ou uma busca por, né? Depois dessa, como eu disse, dessa perda, vem uma renovação aqui, alguma ideia, uma oferta, algo ali que reinicia ou novo, que traz esse fogo inicial. Mas para isso, há necessidade, então, de fechar ciclos que são tóxicos, ciclos que aprisionam, ou seja, que ciclos são esses? Às vezes mesmo pensamentos ou comportamentos autossabotadores, obsessivos, né, vícios, manias, coisas que não são benéficas, gente. Você vai adaptar aí, você cada um sabe o que, tá? E aí o impulso, a irresponsabilidade, a necessidade de trabalho aqui não agir muito pelo impulso e muito movido pelo que eu disse, com essas características traz o que de muito movido pelo seu interesse, essa valorização pessoal, né? Que é uma carta, como eu ressalto, muito positiva, mas com cartas ao redor que traz um quê de egoísmo. Tá? Se não é você, é alguém se relacionado a você, que pode ser uma pessoa que é um tanto egoísta, impulsiva, né? Movida aí por muito o que quer. Tá? Então, e aí haja uma sensação de sabotagem. Tem algo aqui que não está claro e pode estar relacionado sim a terceiros, como eu disse, mesmo em âmbitos profissionais, ou aquela vontade de eu fazer algo, ter para eu ser como eu sou vista, bem vista, sabe? Bem visto, como eu sou bem visto. Então, eu tenho uma expectativa que esperam de mim. E aí eu me auto-saboto. Existe uma coisa aqui que não está trazendo uma energia tão positiva, né? Antes de mais nada, lembra lá do início, o oráculo falou sobre abrir a mente. Para alguns casos pode ser até questões que não seja uma pessoa mais leve, abra aí, muda perspectivas de enxergar as coisas. Libera esse diabo aqui que está trazendo uma energia negativa, aprisionadora, tá? É uma questão a ser trabalhada. Eu vou tirar a carta do oráculo para ver se complementa. É um conselho para Gêmeos, primeira quinzena de maio. Coragem valiosa. Tome ação com paixão. Olha, engraçado, né? Saiu aqui um cavaleiro que traz paixão, tudo isso. E aqui traz um outro cavaleiro. Pode até refletir, sim, na coragem, sim, de agir. Eu vou ler melhor a descrição da carta, mas com coragem. Acho que a ação que é pedida aqui
muito voga, assim, essa autovalorização, como eu disse, né? Esse reconhecimento pessoal, mas assim, trabalhar sobre essas questões, dessas energias que estão ao redor, o propósito disso, né? Abrir a mente com relação às pessoas, ou a sua mesmo, sobre uma perspectiva. Vamos ver. Este não é um tempo de ser tímido ou se segurar, né? Fala para você utilizar seus recursos e ir em frente, galante, com a verdade, com a bandeira da verdade. Através dos ombros, por trás dos ombros, mova-se sem medo. Fala então com coragem. Tome riscos, esteja certo que é normal ter medo aqui. Mas não deixe que isso te pare. Não fique ali só na área segura, diz aqui. Tá? Então, oportunidades, elas vão passar. Fale a si mesmo, honre sua verdade, você é uma luz para às vezes para as outras pessoas. Então, através do seu exemplo, as pessoas elas vão encontrar ação na sua verdade e com coragem e graça. Então, toda essa questão, se for o que fala, não se paralise, não se paralise. Se for coisas novas, como eu disse, vem aí de uma desilusão que às vezes te paralisa, um baque aí, às vezes finalizou algo, pode ser, em alguns casos, mas às vezes, como eu disse, não saiu do como eu queria, aconteceu algo, né? Então é buscar renovação mesmo e tomar os riscos, como disse, para você buscar se renovar, novos ciclos. E o que, que é preciso? Sair fora disso. O diabo, por mais que, então ele traz todo esse aprisionamento, mas em questões, às vezes, em algumas exceções, questões profissionais, também traz foco. Então, acho que tome riscos em questões, tomar riscos de coragem. Lógico que com responsabilidade, gente, né? Como eu falei, como vem essas duas aqui ao lado, toma cuidado com relação a isso. E pessoas, né? Pessoas que podem exercer influência, sim. Aí você veja, para cada um vai ser uma situação, mas tem algo que tá trazendo ali uma renovação de energia. Precisa sim mudar a perspectiva, a energia negativa que esteja ali, ou comportamento, visto de comportamento, o que for. Abrir a mente. Abrir a mente. E às vezes existe ali uma comunicação que você não está vendo, então busca os sinais. Como disse lá no oráculo. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês de alguma maneira. Falei, alguma situação aí, né? Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.